A paz. Para quem é a libertação? Um cristão pode ficar possuído? Essas são duas questões que a gente vai tratar hoje nesse vídeo. Para você que ainda não conhece, meu nome é Cleonice Camilo Santana e aqui no meu canal eu estou abordando temas de libertação na prática, porque muitas pessoas espera que a libertação, ela, como é um processo, ela ocorra só na igreja. E na igreja a gente passa algumas horas, né, da semana. Tem pessoas que frequentam 3 vezes, mas passa 1 ou 2 horas. Realmente o campo de batalha é na sua casa, é no seu dia a dia, é no seu trabalho. Então, entender como funciona a libertação vai te ajudar a não ser refém, não sempre ficar esperando que um pastor ou alguém te liberte, sendo que você tem essa condição, que a Bíblia nos dá essa condição, a Bíblia nos ensina isso. E hoje eu vou abordar esse tema, que diz assim, muitos fazem essa pergunta, né? Falando, será que um cristão ele pode ser possesso? Será que um não cristão? Enfim, independente disso, foi-se praticado durante muito tempo na igreja, que alguns ministros não oravam pela libertação, porque em 1 Colossenses 1,13 diz o seguinte, de que nós fomos libertos. Porém a Bíblia diz que pelas suas feridas fomos também curados. Então não seria necessário orar pelos doentes. Então por que na igreja ora tanto pelos doentes se nós já fomos curados, libertos pelo sangue de Jesus? Muitas pessoas, elas demoram, há um processo diferente, uns se libertam mais rápido, os outros demoram um pouco mais, mas o que precisa ter é que nós como cristãos, nós devemos entender que é um processo de libertação. Tem pessoas que passaram uma vida inteira na escuridão e que acham que instantaneamente tudo vai se colocar no lugar, e não é assim, é um processo de caminhada com Cristo, né? E aí diz aqui, ó, então defender que depois de crente não precisamos de libertação não passa de um mito, já que a libertação é um processo na vida do cristão. Alguns são libertos rapidamente, mas outros que o processo ainda é mais lento. Ainda diz mais, tanto cristão quanto não cristão podem ser atormentados por demônios, mas a Bíblia indica quem deve receber a libertação. Todos podem ser libertos, mas nem todos são libertos. Boa pergunta. Então vamos ver onde que está escrito isso. Em Lucas 13, 10 ao 13 diz, ensinava no sábado numa da sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então nesse texto, Jesus estava curando uma mulher que havia 18 anos que ela estava sendo escrava pelo espírito de enfermidade. E aqui Jesus diz que aquela mulher era filha de Abraão, ou seja, ela tinha uma relação com um pacto com Deus. Entende? Ela havia aceitado Jesus. Ela havia, naquela época, Jesus ainda estava, né, ensinando. Então ela tinha um pacto, ela havia aceitado Deus na vida dela. Então aqui ela estava sendo refém. E mesmo pelo fato dela ter tido um pacto, ser chamada, reconhecida pelo próprio Jesus como filha de Abraão, está sendo oprimida, né? E ainda continua mais, né? E diz mais um pouco, em Marcos 7, 24 ao 30, diz assim, e levantando-se dali, Jesus foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia,
de nação e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai. O demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então essa passagem de Marcos, por sua vez, ela fala de uma mãe, uma sírio-fenícia, que não era judia. Então ela não tinha um pacto com Deus. Quando essa mulher pediu para que Jesus curasse, ele respondeu: não era correto tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Para os judeus do século, a palavra cachorrinho era um eufemismo, um abrandamento para gentil. Por mais áspera que essa afirmação seja, Jesus estava dizendo que seu ministério ainda não estava disponível aos gentios. Em outras palavras, a filha dela não estava apta para receber a libertação. Pesado, você não acha? Mesmo assim, essa mulher, sabendo quem era Jesus, ela falou: não tem problema, eu como das migalhas, mas eu não vou sair daqui sem a libertação da minha filha. Então é muito profundo, entende? E aí diz mais: a mulher ainda assim insistiu com Jesus, pois precisava que a sua filha fosse curada. Em resumo, ela compreendia quem era, mas pediu se poderia receber as migalhas. Isso foi uma demonstração de fé, e essa fé fez Jesus curar a filha. A expressão pão dos filhos que Jesus fala é que Jesus era o pão, era como o pão da vida, que seria dado aos filhos de Deus. Então ele disse: tomarei para... Ou seja, um mundano não poderia receber a libertação, pois mesmo que haja uma expulsação de demônios, esses retornariam conforme a passagem. A expressão pão dos filhos, por sua vez, representava Jesus como o pão da vida, que seria dado aos filhos de Deus, ou seja, um mundano não pode receber a libertação, pois mesmo que haja uma expulsação de demônios, estes retornarão conforme a passagem. Por que eles vão retornar? Porque aquela pessoa não tem um compromisso com Deus. E aí o que acontece? Os demônios, quando eles são expulsos no nome de Jesus da vida da pessoa, quando ele volta, vê que a pessoa tá limpa, a pessoa tá bem, o que acontece? Mas essa casa não tá fundamentada na rocha que é Jesus? Eles vão e trazem mais 7 espíritos com eles. Aí o que acontece? O estado da pessoa fica pior, porque fica pensando, uma pessoa com um demônio saiu do corpo dela, já deu um trabalho, a pessoa já vivia uma vida terrível. Agora imagina se vem mais 7 com ele e fecha 8. Como que vai ficar o estado daquela pessoa? Terrível. Então não basta a pessoa querer ser liberta, a pessoa tem que querer se comprometer com Jesus, tem que querer realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E aí ele diz mais: esses demônios retornarão, entende? E o último estado desse homem vai ser pior do que o primeiro. E é verdade. Então assim, a nova aliança, ela se estende, a graça se estende para todos, sem exceção. No entanto, a libertação só pertence a quem realmente tem um compromisso com Deus. Quem prefere permanecer no mundo, a gente fala no mundo no sentido assim, de não ter compromisso com Deus, de não querer obedecer a teus mandamentos, não acredita na palavra, não acredita na Bíblia. Então, ela não quer compromisso nenhum. Então, se ela não quer compromisso nenhum, como é que ela vai manter uma libertação, entende? Então, assim, tem que haver um compromisso. Então, Senhor, você, minha irmã, que ainda não aceitou Jesus, faça isso agora. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ok? Aí o segundo passo é o quê? Se batiza, ok? Na sua igreja, na igreja que você está frequentando. Ah, Cleonice, mas eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, já me batizei, mas estou passando opressão, estou tendo... Então, coloca a sua vida nas mãos do Senhor e começa a fazer
um inventário de tudo que está acontecendo na sua vida. Verifica tudo, se tem alguma coisa fora do normal, começa, se tem pecado, que ainda tem situações aí que você não se arrependeu, se arrependa, começa a se consertar, porque assim, Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tá, eu sou Deus em primeiro momento, o caminho, você entrou, não entrou no caminho? E aí, você precisa pegar a tua vida e colocar o que? Na verdade das escrituras, à luz do Senhor. E aí você vai ter vida, vida em abundância. Mas precisa ajustar a sua vida. Não conforme você quer, mas conforme a palavra, os ensinamentos de Jesus. E onde que eu vou encontrar esses ensinamentos de Jesus? Lá com o meu pastor, né, que é um homem preparado, ungido pelo Senhor. E também nas escrituras. Não adianta vocês só ficarem dependendo do ensinamento do pastor. Precisa confrontar esses ensinamentos se eles estão dentro das escrituras sagradas, se eles estão dentro. Mas como que eu vou saber se o que o pastor está falando é de Deus ou não? Oxi, lendo a palavra. Vocês precisam ler, ter relacionamento. Não usar a palavra como se fosse um objeto de... Na casa não existe isso, gente. É a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus que nos ensina para que a gente não venha ser enganado. Então, tudo que foi ensinado, você precisa confrontar com a palavra de Deus para ver, será que isso realmente é verdade ou não? Será que eu estou sendo enganada ou não? Então, você só vai ter essa referência na palavra. E você precisa ter esse contato com a palavra. Ok, minha irmã? E aqui no canal vai ter vários vídeos ensinando, mostrando. Então, vamos andar juntas? Compartilha para o maior número de pessoas, tá? Que você puder esse vídeo, tá bom? Vamos ajudar outras irmãs que estão sendo oprimidas para que elas possam receber o conhecimento, né? A sabedoria que vem do alto e possam o quê? Ter suas vidas transformadas, tá? Foi um prazer estar com vocês até agora e muito obrigada. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus guie seus caminhos. Que o Senhor vá na sua frente, que Ele seja o seu guia incessantemente, minhas irmãs. Amém.